Olá, estamos de volta para a segunda temporada do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Nessa segunda temporada, teremos sempre um convidado especial de várias indústrias e setores de negócio. Eles contarão como chegaram onde estão, mas fundamentalmente vão compartilhar com a nossa audiência dicas sobre como gerir negócios e tirar deles os melhores resultados. Continuamos todos em casa, gravando esse episódio remotamente, seguindo as orientações da OMS. Hoje, eu entrevisto Flávio Jansen. O Jansen é o first mover da internet brasileira, um ícone do mundo do varejo digital e do e-commerce. Foi um dos fundadores do Submarino. Na sequência, como sempre fazemos aqui no Sob Controle, teremos um bate-papo mais analítico e reflexivo sobre o que nossos entrevistados nos contaram. Hoje, com a participação, além do Sareta, Felipe Wasserman, nosso head de relação com investidores, eu, Cadu Pedreira, Marketing Research e Empreendedor Digital, e Pir Marcondes, nosso sócio e head de marketing e novos negócios. Uma empresa, para acessar o mercado de capital, ela tem que ter a casa muito em ordem. Será que para empresa de tecnologia IPO é o melhor caminho? Até empresas de M&A, a gente viu recentemente fazendo IPO. O mercado se sofisticou demais. Jansen, você foi um dos pioneiros da internet brasileira e teve presente diretamente no IPO da Localweb, que foi muito acima do esperado. Você pode dizer para a gente o que é IPO e como ele foi planejado? Vou primeiro falar um pouco o que é o IPO, né? IPO é uma sigla, Initial Purchase Offer, é basicamente uma oferta inicial de ações. Esse o IPO nada mais é do que uma oferta inicial de ações numa, em geral, bolsa de valores, né? Eventualmente você poderia ter uma oferta inicial em uma bolsa de balcão, mas o que se considera realmente é quando é uma bolsa já estabelecida, né? No Brasil, a gente está falando da Bovespa hoje B3, né? Ou então na Nasdaq, e você passa a ter as suas ações, elas passam a ser negociadas a partir dessa oferta inicial, a partir desse dia zero. A razão que uma empresa faz uma oferta inicial de ações, primeiro para acessar capital para sua expansão, né? Então, eventualmente, você passa a poder ter dinheiro, ou ter mais facilidade de acesso de capital privado, né, para uma eventual expansão. A segunda razão, que é a razão que todo mundo gosta de IPO, né, é a famosa liquidez, né? Você tinha uma ação de uma empresa fechada que algumas vezes você recebe dividendo, mas às vezes a empresa está tão em expansão que você não recebe nada, né? Você só está ali investindo, né? E, de repente, aquilo ali passa a poder ser negociado e trocado. Você pode, vamos dizer, receber o dinheiro por aquilo. Então, essa é a hora que eu acho que todo mundo gosta, né? Você perguntar sobre a IPO, qual a razão? A liquidez é o que 98% das pessoas vão falar. E a terceira razão que o pessoal fala pouco, mas ela existe, né? E você vê empresas que são negociadas em bolsa, você passa a ter menor custo de capital para empréstimos. Os instrumentos financeiros, em geral, são mais baratos para empresas negociadas em bolsa, pela toda a transparência da sua informação, né? E a segunda coisa, as suas próprias ações, elas passam a ser um instrumento que você pode utilizar numa eventual uma aquisição, numa eventual fusão. Então, te dá muito mais flexibilidade, né, de crescimentos por aquisições. Então, essas são as razões que as empresas acessam o mercado de capital, né? Isso é o que é o IPO, né? E, em geral, o que você tem de desvantagem é que você perde, você passa a ter que divulgar a sua informação, você passa a ter que, trimestralmente, vai ser julgado pelo mercado. Então, é uma parte que também tem um custo, né, associado a ser uma empresa aberta. A Localweb, na realidade, ela, a primeira vez que pensou em fazer o IPO foi em final de 2007. Então, você vê que a coisa não é assim da noite para o dia, tá? Por que a empresa, quer dizer, busca fazer o IPO pelas razões que a gente já citou, né? O que é o processo? Como é que você faz para fazer o IPO? Você tem vários pré-requisitos, tá? O primeiro pré-requisito, uma empresa para acessar o mercado de capital, e cada vez isso é mais verdadeiro, ela tem que ter a casa muito em ordem, né? Seus números financeiros, toda a parte jurídica, contratos. Você, para passar por um IPO, o pessoal checa toda a tua vida, né? Checa tudo da empresa. E você tem que ter isso
E é cada vez mais importante, ou seja, cada vez isso é uma barra mais importante. Então, a primeira coisa é isso, é ter a informação financeira tudo muito organizado, muito em ordem, né? O que não é a realidade de boa parte das empresas. Uma segunda característica, isso normalmente o pessoal às vezes faz antes, às vezes faz na hora que vai fazer o IPO. Você tem que ter uma boa governança. O que significa isso? Ter um conselho bem estabelecido e separado bem as funções entre o conselheiro e o executivo, né? A Localweb é uma empresa de fundador, uma empresa familiar, né? Teve um trabalho de separar, vamos dizer, a parte da família do dia a dia, né? Alguns continuaram até como executivos, no final todos saíram como executivos, né? Mas separar, vamos dizer, a parte do que é a sua participação societária, a sua estratégia de longo prazo do dia a dia. Então, você estabelecer a governança, né? E a terceira característica, e foi a razão que a Localweb acabou demorando mais tempo para acessar o mercado de capital, você tem que ter um certo tamanho. A Bolsa de Valores, o mercado de capitais, em geral, né, ele pede que você, pós oferta inicial de ação, tenha em torno de R$1 bilhão de valor no mercado, que a gente chama free float. Você tem que ter R$1 bilhão em valor de mercado para que seja negociado. E isso são muito poucas empresas que alcançam, né? Então, a Localweb, até esse caso concreto, ela meio que se preparou. Em 2007 não estava tão preparado, mas já em 2010, com a entrada de um fundo, que era a Silver Lake, fez um processo de adequação, preparação, até começar a fazer aquisições, foi uma coisa importante, né, para o IPO, né? E isso teve que ser criado, estabelecido lá dentro, né? Não é uma coisa que era inerente à companhia. E ela acabou, né, muito por conta do tamanho, lógico que o Brasil teve alguns momentos mais difíceis ao longo desse período, né, mas muito mais pelo tamanho, acabou conseguindo, quer dizer, estando pronta para acessar o mercado de capital agora, recentemente, né? Então, a principal razão foi o tamanho da oferta, né? Esse foi, vamos dizer, o grande limitador. Mas uma coisa que o pessoal fala muito é empresas de internet, empresas digital, tecnologia, né? Tem poucas empresas no Brasil que acessaram o mercado de capital, né? Por que isso acontece? Como é que vai ser isso para frente? Isso era uma discussão. Bom, eu participei, né, do IPO do Submarino. O Submarino, quando fez o IPO, foi na verdade não foi a primeira, porque eu tenho o Pira aqui, tem a Star Media vai ser 98 lá, né? Mas foi um dos primeiros IPOs de empresas de tecnologia, né? Caso comércio eletrônico, no mercado brasileiro. Isso foi em 2005. Você demorou algum tempo, né, para ter a TOTUS depois acessando, depois a própria Lynx. Foi uma coisa muito espaçada. Por quê? Porque o próprio mercado não era tão grande nesse período, né? Mas desde 2012, 2014, você começa a ver muitas empresas que começam a ter tamanho muito grande, né, nesse mercado de digital, de internet, de tecnologia. Então, vai ser cada vez mais comum, né, você ver IPOs de empresas de tecnologia, né? Tanto é que hoje eu fiz um Google lá rapidinho, né? Procurei assim, unicórnios brasileiros. Então, você já tem, né, mais do que 10 empresas, né, de diferentes setores que teoricamente já tem tamanho para acessar o mercado de capitais, né? Então, eu digo o seguinte, o IPO, né, que é uma coisa que ainda é muito mágica, né, ainda é uma coisa, pelo menos para o nosso setor, né, vai se tornar uma coisa muito mais comum, vai se tornar uma coisa muito mais corriqueira, né? Acho que a gente vai ver aí nos próximos 4 anos IPOs todos os anos. A gente teve também, antes do local, teve recentemente PagSeguro, né? A própria Arco em educação. Mas você vai começar a ver isso de forma muito mais frequente, né? E tem muito a ver com o crescimento do segmento que a gente está, né, Cadu? É um segmento em franca expansão, né? O próprio investidor, ele quer, né, ativos que sejam ativos mais relacionados à economia digital, né? Ou sejam 100% economia digital, né, que é onde você tem um valor maior, né? Ou que tenha uma parte de economia digital que seja relevante no seu negócio, né? Às vezes o ativo não é de economia digital, mas o investidor se interessa muito em saber daquela parte dele que
que já está relacionada com a economia digital, como é que está indo, como é que é o crescimento. Então, está em um interesse gigantesco do investidor hoje por ativos no setor de economia digital. Perfeito. Então, vamos partir para a última. Eu acho que vai ser uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual o futuro do comércio eletrônico? A gente teve esse evento todo que acelerou muito o mercado, mas o que você vê como futuro do comércio eletrônico? Você que aí é um dos pioneiros. Primeiro a gente fala futuro, mas ele já tem um presente extremamente relevante, né? E muitas das coisas que a gente lá em 2000 falava e sabia que ia acontecer, até demorou mais tempo do que a gente imaginava para acontecer, meio que já estão presentes, né? Um conceito de omnichannel, né? Já se falava em 99, 2000, que você acabaria sendo meio sem... Assim, você acabaria comprando, a jornada do cliente seria independente do meio que ele está, então já tinha aquele conceito, mas isso não tinha acontecido. E isso aconteceu nos últimos, eu diria, 8 anos, principalmente pela questão do smartphone, né? Então isso tornou-se uma realidade, o que fala é on to off, né? Off to on, tá? Quer dizer, isso aí virou parte normal, né? Do jargão e das ferramentas, né? Então essa é a primeira coisa que aconteceu muito forte. A outra coisa interessante que aconteceu é que a gente fala assim, o smartphone parece que foi uma coisa meio que óbvia, né? Mas lá atrás o pessoal falava muito que a televisão ia ser usada para fazer compra, né? E no final não foi porque o cara não estava na televisão, o cara está no smartphone. Ou seja, a compra acontece aonde a pessoa está circulando, né? Ela circulava num shopping, circulava na loja física, agora circula dentro do seu aparelho de celular, né? Fica ali gastando tempo, onde ele está consumindo tempo, ele vai estar, de vez em quando, resolvendo consumir. Então, a compra se incorporou a esse dia a dia, né? Agora, tem coisas que eu vejo que não avançaram tanto e que eu acho que de alguma forma, vão acabar acontecendo, né? A primeira é pagamento, né? Por mais que tenha evoluído, o pagamento ainda é uma coisa muito precária, não é um processo tão natural, né? E a carteira, né? Carteira eletrônica, carteira virtual, o Bradesco lançou uma carteira virtual em 1997. Quer dizer, carteira virtual, pagamento no on-click seguro, isso é uma coisa que todo mundo tem falado, tem tentado, mas ainda não é um processo tão natural. Então, acho que aí tem uma evolução que vai acontecer, né? Tem ferramental, mas vai acertar a mão de vez na usabilidade, sistema financeiro e tudo mais, né? Talvez com o próprio Pix aí do Banco Central, não sei. Uma outra coisa que eu investi em uma mineradora de Bitcoin em 2014 por conta disso. Você tem muita pouca transação machine to machine, né? Você tem muito pouca transação máquina para máquina, né? Transação financeira, né? Eu acho que existe uma tendência de alguma hora você ter mais transações entre equipamentos, entre servidores, mais automatizadas, né? Isso tem cada vez mais tecnologia para isso, ainda não tem tanto caso de uso, né? Mas isso é uma coisa que para comércio ainda é muito pequena, que vai em algum momento começar a ser relevante, tá? E talvez uma parte seja, né, uma terceira coisa que é muito antiga, cara, é muito antiga. A gente acha que é recente, né? Mas é muito antiga, é a história do assistente virtual, né? É muito antigo. Isso aí era a Microsoft tentou lançar um assistente virtual antes da internet realmente prosperar, para ajudar o cara no computador, no uso do computador, né? Aquele clipezinho, né, do Word lá, tinha um clipezinho que ajudava. Nem lembro, eu sei que você desativava, o que você aprendia era desativar o assistente virtual, não era tão bom. Mas mas, cara, você já tinha essa demanda. E hoje você tem, né? Começou a ter, a Amazon tem, a Google tem, quer dizer, você vai ter, eu acho que uma presença maior, né? Eu não sou usuário, tá? O pessoal brinca que em tecnologia eu estou sempre um passo atrás do mercado. Eu não sou... Eu vivo de tecnologia, eu uso tecnologia, mas eu no meu dia a dia eu não sou o early adopter, né? Mas a assistente virtual já está virando uma realidade cada vez maior, né? Então, acho que assim, eu separei essas três coisas. Eventualmente tem mais coisas, mas eu acho que essas três mudanças ainda não aconteceram de fato, né? Então, tem muita coisa que já aconteceu, né? Que a gente já falou. O comércio eletrônico já tem um tamanho
muito relevante e são empresas cada vez maiores, em segmentos cada vez diferentes, né? Recentemente, vamos pegar um último segmento que apareceu aí, foi que já tinha um pouco, né? Que era entrega de parte de restaurante, né? Essa pandemia bombou, né? Virou quase que todo mundo tem que ter e saber usar, né? Comércio eletrônico, de maneira mais ampla, tem se expandido, né, para quase todos os segmentos. E é uma realidade, é grande, mas eu acho que esses três coisas específicas que a gente falou são coisas que vão acontecer ainda e que vão ganhar share e que vão ser importantes e que quem souber explorar bem vai ter uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Bom, gente, Pi, Felipe, Sareta, foi assim, um privilégio poder falar com o Jansen, depois de ter trabalhado com ele 2 anos dentro da Local Web. É muito legal, né, a forma como ele explica, quase que uma aula, né, sobre a IPO e sobre esse início da internet. A IPO que hoje está mais no nosso, né, a IPO com tecnologia, de empresas de tecnologia, está cada vez mais comum aí no dia a dia, e eu acho que vai ser uma tendência a partir de agora, mas não sei se é o melhor caminho para todo mundo, né? Então, Cadu, eu acho interessante falar sobre esse ponto, porque quando eu comecei, quando se formei, quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo e tudo mais, a IPO parecia tipo o sonho de toda empresa. Você abriu uma empresa para querer fazer o IPO. Só que eu acho que naquele sonho inicial, as pessoas não tinham ideia do tamanho do custo que é o abrir IPO. Parecia que era, você ia lá, batia o martelo, e aí ganhava muito dinheiro, e era o sonho de realização de todo mundo. Mas o Jansen falou muito bem da complexidade que tem e os pesos que tem. Tem essa dúvida, né, se a IPO é realmente o sonho, se ele é para todo mundo, se ele realmente vale a pena, e se essa percepção, que pelo menos eu tinha inicial, que era a saída sonho de todos os investidores que investem na empresa, de estar lá no IPO, ou até do próprio empresário, se ela continua sendo uma verdade. Só um ponto antes de dúvida também é sobre esse mundo de internet e IPOs, né? No Brasil ainda tem muito poucas empresas de tecnologia no mercado, é um ponto para o futuro. Acreditamos que o mercado, hoje se fala muito de tecnologia, mas o mercado de IPO no Brasil, pelo menos, tem muitas poucas empresas de tecnologia. Então tem essas dúvidas, será que para a empresa de tecnologia IPO é o melhor caminho? Ou no Brasil, ou fora? Qual que seria o caminho? Complementando o Felipe aqui, essa questão do sonho, eu acho que ela tem virado mais realidade aqui no Brasil nessa questão da redução da taxa de juros, tá? Então, quando a gente tinha uma taxa de juros lá de 8, 9, 10%, por que você ia correr o risco de investir em uma empresa, né, com retorno variável se você tinha 8, 9, 10% de retorno com uma renda fixa? Então, você vê que os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 15 vezes o número de empresas listadas do que no Brasil. Por quê? Porque lá a taxa de retorno básica também é muito baixa. Então, vale a pena você correr o risco, né, de ter um retorno variável, porque o risco, o garantido, ele é muito baixo. Então, acho que a gente está começando a viver isso aqui também. Por mais que tenha uma pandemia atrapalhando bastante, a gente vê que o número de empresas que está comentando vou fazer IPO tem aumentado bastante, não só de tecnologia, até empresas de M&A, a gente viu recentemente fazendo IPO. Eu acho que vai ser realmente uma tendência de alta no Brasil nos próximos anos. Tem bastante mercado para crescer. Eu participei, como até o Jansen comenta, né? Eu estava na Star Media, eu era o country manager aqui da Star Media. Não sei nem se os nossos ouvintes aí sabem o que foi a Star Media, mas foi um portal de internet que nasceu, na verdade, em Nova York. Então, ele comenta que havia antes... essa foi a empresa pioneira, né? E foi aqui na América Latina, foi mesmo, né? Ela não era uma empresa brasileira, uma empresa fundada por um uruguaio, mas que tinha sede em Nova York e que fez o primeiro IPO da América Latina, muito bem sucedido na época, mas eu era o country manager aqui da operação aqui no Brasil. Aliás, foi nessa época que eu conheci o Flávio Jansen. Mas o que ele coloca, eu só vou complementar o que ele já disse aqui, é que o mercado se sofisticou demais. Então, eu vejo que, concordando aí com o Saretinha, a tendência é que daquela época, né, meio pioneira para cá, a coisa evoluiu absurdamente. E acho que o Felipe tem toda a razão, empresas de tecnologia ainda são poucas. Acho, no entanto, que essa vai ser uma tendência de sofisticação daqui para frente.
Eu vou puxar ainda um assunto que ele comentou, que ele falou sobre, que ele acha que ainda tem muita coisa para evoluir, né, no mundo do varejo e do e-commerce, né, onde ele navega tão bem. E ele cita ali os meios de pagamento, né, que ele ainda acha que são meio travados, né? A gente, como usuário, sabe isso, né? Então, no entanto, eu acho que eu vejo essas fintechs todas aí, eu acho que o país hoje é muito, mas muito rico em startups de fintech, né? Talvez seja o setor, talvez não, acho que certamente é o setor que mais cresce em termos de startups, né? E são elas que vão trazer essa solução, não são... Eles estão o Bradesco, né, lá atrás, pioneiro e tudo. Eu não acho que sejam... Me surpreenderia se viessem dos grandes bancos, das grandes instituições financeiras, a solução para esse problema dos meios de pagamento. Acho que virá das startups, de fintech, e acho que temos um mercado muito rico. Acho que vamos assistir uma evolução enorme do varejo online, digital, não só nessa área aí que estamos falando de meio de pagamento, mas em todas as áreas que ele comentou, os assistentes virtuais, e em breve a gente vai ver a chegada aí em breve quer dizer daqui a uns 3, 4 anos, de 2 a 4 anos a gente vai ver a chegada do 5G, né? E isso vai transformar bastante, ainda mais, o varejo e o e-commerce, já que o 5G vai habilitar uma série de funcionalidades de intercâmbio entre o varejo e seus consumidores de uma forma absurda que a gente nem tem ideia hoje. Um outro ponto importante que ele falou, eu acho interessante só falar, é essa definição de internet, né, que ele falou, que hoje a gente ainda tem essa definição que internet é que você navega no seu browser. A internet é muito maior do que isso e pouco se fala sobre esse assunto, né? Parece que a internet é só isso. Não existe internet, ou pelo menos a maioria das pessoas nem sabe o que é isso. E é interessante ver que a internet é muito maior, então quando a gente fala de tech, que envolve coisa, tem uma cadeia de coisas que envolvem a internet, que envolve tecnologia, e às vezes para o leitor, para o ouvinte comum, assim, ainda é muito fechado nesse público de tipo site é internet, e é muito mais do que isso. É interessante ouvir o histórico do Jansen com a história da internet, e aí perceber que até essa concepção de internet do passado continua até hoje, e ela é bem diferente. Só um comentário sobre a questão de varejo. É uma experiência pessoal, tá? Não sei como é que vocês veem isso, mas ainda a experiência de compra para mim pela internet tem um ponto que pega bastante, que é a questão de senha, de dados, que toda vez que você vai fazer uma compra, você tem que preencher um monte de coisa, você acaba esquecendo, por exemplo, senha. Então isso ainda eu vejo como algo que precisa melhorar, o famoso UX, né? E a gente vê aí algumas tecnologias que podem ajudar bastante com a biometria facial. Então, eu acho que ainda tem um caminho bem grande para evoluir nessa questão da experiência do usuário na compra na internet. Não sei o que vocês acham. Acho que a biometria facial que você citou, Sareta, sem dúvida é uma saída para isso, né? Porque a gente não vai mais precisar ficar digitando senha, né? Esse foi o 14º episódio do Sob Controle, podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp, 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. No próximo episódio, que vai ao ar na segunda-feira pela manhã, vamos conversar com o Renan Mota, sócio fundador da Corbis, maior plataforma de integração omnichannel da América Latina. Te esperamos lá! Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. E o Saretinha gostou até. O Saretinha tá até mais feliz, tá mais leve. Se soltou. Ele pediu pra falar. Cara, falou mais até, velho. Não, peraí. Eu tava encerrando ele. Não, quero falar. Queria falar de UX. Saretinha queria falar de UX.